Vamos falar agora de uma situação que preocupa, tá? O Atlético sistematicamente vem sendo prejudicado, né, pela arbitragem. Isso aí não é novidade para ninguém. Mas uma atitude inesperada, eu colocaria até desesperada, dos empresários do Mariano e do Patrick, tá? Que é um grupo de empresários aí que é comandado pelo empresário Marcelo Robarinho, pode prejudicar o Atlético, tá? Quem trouxe essa informação foi o portal da Rádio Itatiaia e o grupo, né, um dos representantes aí do grupo, conversou com o pessoal da Itatiaia e eles falaram, tá, que eles estudam entrar na justiça contra a Conmebol por conta de erros cometidos contra o Atlético no jogo contra o Atlético Paranaense. Vocês lembram? Aquele jogo que o Atlético Paranaense venceu por 2-1 o Galo? Pois é, eles pretendem, na verdade estudam, né, essa possibilidade e, segundo eles, né, os erros cometidos contra os atletas prejudicaram eles demais. Nós, do lado da Thinkball, enquanto representantes de diversos atletas, nós não temos nenhuma intenção de discutir resultado de partida ou de... Essa empresa Thinkball é a empresa que é comandada pelo Marcelo Robarinho, que é o cara da foto aí, tá, gente? Mas não é ele que tá falando não, tá? Só para deixar claro para vocês aí. Discutir quem deveria ganhar ou quem deveria perder. A nossa ação é justamente no sentido de resguardar os atletas que representamos de prejuízos causados por erros que consideramos grosseiros da arbitragem. A ideia foi consultar um escritório de advocacia com reputação internacional na área desportiva. Nessa consulta, checar a viabilidade da nossa empresa pedir uma indenização à Conmebol por conta da Conmebol ser a responsável pela organização do torneio, a responsável pela organização do evento desportivo e, consequentemente, pela arbitragem desse evento. E quando a gente tem um erro grosseiro que acaba impactando diretamente na atuação de um atleta, porque hoje é importante o ouvinte entender que o futebol ele cresceu demais em aspectos estatísticos de análise de desempenho. Um pênalti sofrido pelo Patrick, que claramente há um chute na perna de apoio dele, isso em qualquer aplicativo de análise de desempenho contaria um pênalti sofrido, o que não aconteceu. Então a performance do jogador acaba sendo avaliada para baixo. A expulsão do Mariano, que chega primeiro na bola, ela acaba causando para o atleta uma perda de futuros jogos, de oportunidades, e isso tem diversos reflexos no campo econômico. Então a ideia foi contratar um parecer de um escritório renomado para, possivelmente, se o parecer vier favorável, acionar a Conmebol para que indenize. O erro ele vai acontecer. A questão é a reparação do dano. A ideia é buscar, sim, responsabilizar quem contrata os árbitros que não prestam um serviço de maneira eficaz. Há erros que são toleráveis, justificáveis e erros grosseiros. Não entramos com nenhuma ação ainda, porque aguardamos a análise do escritório de advocacia contratado. Galera, existem dois pontos aqui nessa análise que é importante a gente colocar aqui em cima da mesa para vocês, tá? Primeiro ponto, eles estão corretíssimos. Erros de arbitragem prejudicam o atleta deles. Por exemplo, se o Atlético for eliminado na Libertadores por conta de erros de arbitragem, o Patrick e o Mariano vão ser prejudicados. Eu falo questão financeira mesmo, tá? Porque quanto mais títulos um time tem, mais em evidência ficam os atletas, mais eles têm a possibilidade de conseguir uma venda, de conseguir um salário melhor, de conseguir se colocar no... Enfim, tá? Isso é um fato. Os empresários estão corretos, tá? Entretanto, hoje no futebol existe um combinado, vamos dizer assim, né? Que existe uma esfera só para tratar o futebol. Que não dá pra gente tratar isso pro âmbito judicial que é normal, que a gente usa normalmente, né? Então, clubes que entram na justiça comum contra entidades do futebol são punidas. São punidos por essas entidades do futebol. Então, nessa aí dos empresários entrarem, eu acho que eles estão corretos no que eles estão falando, tá? Estão corretos. Eles podem acabar prejudicando o Atlético.
Inclusive, quem falou sobre isso foi o jornalista Alexandre Simões, da Rádio Itatiaia. Vamos ouvir um pouquinho do que falou aí o Alexandre Simões. Isso pode respingar no Atlético. O mundo ideal é que essas coisas fossem normais, mas o mundo real, ele é muito diferente. E o mundo do futebol, ele tem particularidades e, repito, a gente vai se recordar, outro dia mesmo foi arquivado o inquérito da Polícia Civil contra a dirigente do Cruzeiro, porque o clube é uma entidade de direito esportivo, sem fim lucrativo, que não sei o que lá. Resumindo, o Conselho Deliberativo que tinha que tomar conta não tomou, não é a polícia ou a justiça que tem que tomar. A mesma história vale para isso aí. Nós já vimos o América, nos anos 90, ficar suspenso de competição nacional por brigar por uma questão que ele tinha razão, questão de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 1993. Verdade. E o América ficou suspenso. Então, o futebol tem uma legislação própria. O mundo aceita isso. O ideal é que não fosse assim. O real é que é assim. E eu temo que essa ação possa provocar um efeito contrário. Tomara que não. Tomara que o mundo real e o ideal conversem nessa situação. Mas eu acho que é uma coisa desnecessária, até porque é uma questão muito pequena para poder se fazer essa questão toda brigando com a Conmebol. Brigando entre aspas, gente, mas é com a Conmebol. É isso aí. O torcedor tá falando aqui, mas não é o Galo que tá entrando na justiça, mas são pessoas ligadas ao Atlético, tá? Então o Atlético acaba sendo punido, infelizmente. É uma forma, gente, deles realmente não deixarem que os clubes burlem isso, entendem? Porque fica muito fácil, tipo assim, aí o clube não entra, mas uma pessoa um torcedor entra, por exemplo, né? Não pode, tá? Não pode, eles não deixam. Por isso que eles punem justamente para não deixar que isso aconteça, tá? Então, assim, não é o melhor mundo, eu acho que essas pessoas precisam responder até pra gente ter, né, mecanismos melhores. Eu falo assim, com relação à arbitragem mesmo. Eu sempre falo aqui, né, de uma central do VAR. Eu acho que se tivesse punição para erros de arbitragem, punição mesmo, tá? Para a própria instituição, porque acaba mesmo atrapalhando os clubes, porque vale o dinheiro, né? Eles iriam trabalhar por ferramentas melhores. Porque para eles tá muito cômodo fazer do jeito que tá, né? Tá muito cômodo. Agora, se existisse punição, as próprias entidades iriam trabalhar em ferramentas melhores, mas, infelizmente, gente, esse não é o mundo ideal, tá? Mas é o que acontece, infelizmente. Então o Atlético corre sim risco de ser punido caso eles entrem. Vale ressaltar que eles estão estudando, eles ainda não entraram com esta ação. Galera,